Aleluias, a graça completa para a igreja, em nome do Senhor Yeshua. Queremos agradecer a presença de todo mundo aqui nesta manhã para aprender mais da palavra. E hoje nós vamos continuar a carta que Paulo escreve a Éfeso. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Paulo agora ele vai começar a falar dos dons que Jesus distribuiu para a igreja quando ele sobe ao alto, né? Que fala lá em Efésios 4, 8. Ele fala que quando ele sobe ao alto, ele leva cativo o cativeiro e ele dá dons aos homens. Então vamos ver aqui no verso 11 agora. Ele fala assim, olha, quais são esses dons? E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, prestando muita atenção aqui no que aconteceu. Jesus, quando ele sobe às alturas, ele começa a distribuir dons para a igreja. E esses dons, ele começa a dar um nome para cada um desse dom que é distribuído, que é o apostolado, que está escrito em Romanos 1:5, que ele vai falar lá que a igreja recebeu a graça e o apostolado. E esse é o apostolado que Jesus ele distribui, que é o dom para a igreja. Ele começa falando, olha, uns são apóstolos, uns ele deu para ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros são mestres. Então esses dons não é a pessoa que ela fala assim, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem um versículo em Hebreus que fala assim que ninguém toma essa honra para si. Essa honra quem dá é Deus. Então foi o próprio Deus que distribuiu esses dons para a igreja. Então não é porque a pessoa ela quer ou ela não quer. É o próprio Deus que dá essa honra para a pessoa. Então nós não somos apóstolos ou profetas ou evangelistas ou mestres porque nós queremos, mas essa honra ela vem de Deus. Sabe, esse presente, esse ministério, tem um versículo em 2 Coríntios 3, 6, que Paulo fala assim, que ele nos capacitou para nós sermos ministros da nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, ou isso, ele nos capacitou para nós sermos ministros dessa nova aliança. Então toda essa capacidade, toda essa habilidade, né, habilitou, não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus. Ele fala assim, olha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o que nós somos hoje, o que nós recebemos hoje para edificar, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, tudo que nós recebemos hoje para que a obra de Deus funcione, não vem pelo que a nossa carne apresenta, vem pelo dom que Ele colocou em nós. Vem pela essa capacidade de nós sermos ministros da nova aliança que Paulo aqui fala no verso 6, que traz vida. Então o dom de trazer vida não vem de nós mesmos, sabe? A capacidade da gente vivificar as situações, as coisas, o corpo de Cristo não vem por causa das nossas habilidades naturais, vem porque Ele nos capacitou para viver dessa nova aliança. Agora voltando lá para Efésios 4, né, que a gente passeia um pouquinho aqui na Bíblia, colocando em Efésios 4, ele começa falando que uns ele concedeu para ser apóstolos. Lá em 1 Coríntios a gente vai ver que Paulo ele fala assim, olha, ele colocou primeiramente na igreja uns como apóstolo. Aí talvez você vai falar assim, Lucas, mas por quê? Ele precisou colocar primeiramente uns como apóstolos. Por que foi primeiramente apóstolos? Porque o apóstolo na Bíblia, ele tem uma responsabilidade e uma obrigação muito grande, que a gente vai estar vendo aqui detalhe por detalhe, da obrigação espiritual que um apóstolo tem. Porque é basicamente o seguinte, não adianta você ter todas as ferramentas para construir um palácio, um castelo, se você não começar colocando o fundamento. Se a sua casa não for construída pela base, ela não vai permanecer firme. Eu esqueci o nome daquilo que a gente coloca embaixo. O alicerce, obrigado. Se você não começar uma construção pelo alicerce, não vai adiantar você ter todos os outros aparatos, você ter tudo aquilo que vai fazer a casa de fato ficar bonita. Por isso que Paulo ele fala que primeiro foi preciso colocar esse alicerce. E aí a gente vai ver detalhe por detalhe agora. Abrindo primeiro lá em Apocalipse 21:14, vai estar ali uma sombra do que era o apostolado no Antigo Testamento, não bem o Antigo Testamento, vamos chamar de momento transitório, mas a gente vai ver como que era o apostolado ali
para a gente ver o tamanho da responsabilidade de um apóstolo. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então presta bastante atenção. Aqui a gente está falando da Jerusalém que desceu do céu, que não é ninguém daqui. Essa nova Jerusalém que desceu do céu eram os 12 apóstolos do Cordeiro, de Jesus de Nazaré. Então, prestando muita atenção, olha, a carta aqui está dizendo exatamente o quê? Que o apóstolo, ele é a muralha, ele guarda, ele é o muro da cidade. Então, se o apóstolo ele não estiver em obediência a Deus, o povo que estiver na responsabilidade dele, lembrando que o povo dele não é quem mora com ele ou quem está na igreja dele, o povo dele é o corpo de Cristo inteiro, porque Paulo entendia isso e ele não fazia orações falando assim, olha, eu estou orando por vocês que estão aqui na cela junto comigo. Ele não falava assim, olha, hoje vamos fazer um culto aqui especial por vocês que estão aqui presos comigo. Não, ele orava pela igreja que estava, vamos abrir lá rapidinho, Efésios 3, 14 e 15. Ele fala que ele estava orando pela igreja que estava presente, o 15. Ele estava presente na terra e presente no céu também. Então, Paulo ele não era um muro que protegia somente as pessoas que estavam na terra. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu tenho que ser um exemplo, para que, ou não só um exemplo, mas eu tenho que ser o protetor da minha família. Quem nunca ouviu isso? Uma mãe assim, né, que tem um ego muito grande, fala exatamente o quê? Eu protejo a minha família, quero ver quem é que mexe. Esses dias eu estava rindo tanto, igreja, com uma pessoa que vocês nem devem conhecer quem é. Ela falou assim, olha, se mexer com esse fulano, eu compro a briga, eu protejo, eu quero ver quem é que encosta. Mas Paulo, ele não estava protegendo somente as pessoas físicas que ele conhecia, as pessoas terrenas que ele conhecia. Ele tinha consciência de que ele, como apóstolo, ele tinha que proteger a família, o corpo de Cristo que estava nos céus também. E às vezes a gente se perde pensando assim, olha, vamos dar um exemplo, como se fosse um culto de terça-feira ou sei lá, um culto vazio. A gente olha e fala assim, meu Deus, eu estou aqui dentro da igreja, eu estou protegendo quem? Meu Deus, eu estou cultuando, tudo bem que o culto é para Deus, mas a gente pensa assim, olha, cadê o povo aqui na igreja para eu cuidar? Cadê o povo, sei lá, para eu ministrar? Às vezes a gente vai fazer um evangelismo na rua, e aí a gente ministra uma vida, só não estou menosprezando aquela uma vida que recebeu a palavra, porque a gente sabe que através daquela uma vida vem uma outra, vem uma outra, vem uma outra, mas a gente olha a quantidade e a gente fala assim, caramba, eu estou sendo um muro que protege um só, eu estou sendo um muro que está guardando um só que é porque a gente tira a visão das coisas do alto. Por isso que Paulo ele fala assim, olha, olhai para as coisas que são do alto. Por quê? Porque se você... eu não estou com sede não, tá? Porque se você olhar para as coisas que estão do alto, não as coisas, mas se você olhar para o corpo de Cristo que está no alto, você vai entender que você não está cuidando só de uma vida, que você viu no seu evangelismo. Você não está cuidando só de uma vida, do estudo que você está passando no domingo de manhã. Você não está cuidando só daquelas 30 ou, sei lá, 20 pessoas que vieram no culto à noite. A responsabilidade de um apóstolo, abrindo lá de novo, em Apocalipse 21, 14, a responsabilidade de um apóstolo vai muito além, porque ele se torna um muro que vai proteger todo o corpo de Cristo. E isso daqui, gente... É a citação de como que era o apostolado na época ainda da lei, na época de Jesus de Nazaré. Você imagina hoje como a gravidade é muito maior. Você vai falar assim, Lucas, mas por que da época da lei? Porque eles eram os apóstolos do Cordeiro. Hoje Jesus ele não é Cordeiro. O Cordeiro ele era oferecido mediante as ofertas que tinham que ser feitas no período de lei. Hoje Jesus ele não é mais cordeiro. Então aqui está falando de uma citação de quando Jesus era cordeiro da lei, né, para ser entregue pelo sacrifício, né? Então é muito importante entender o quê? Que se nessa época um apóstolo ele protegia, você como autoridade protegia um lugar, você imagina hoje. Paulo ele fala assim, olha, abre aí rapidinho, Ju, é 2 Coríntios, 1 Coríntios na realidade, não, é 2 Coríntios 3:11. Olha, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Você imagina, se aquilo teve glória, se aquele momento dos apóstolos tinha uma responsabilidade muito grande,
A responsabilidade agora é muito maior, porque é um apostolado permanente. É um trabalho permanente. Então eu preciso sempre estar vendo assim, olha, não estou falando que Apocalipse 21 se tornou algo inútil, mas foi o início de como começou o apostolado. Hoje, a gravidade e a autoridade ela é muito maior. Pode falar, bispa. A graça do Senhor. O apóstolo ele precisa entender que ele está além do sumo sacerdote. E o serviço, o oficiar a Deus, o adorar a Deus, é que traz a libertação ao povo também. Então ele precisa ver, às vezes a igreja está vazia, a pessoa fala assim, o que eu vim fazer aqui? Eu veio cultuar a Deus. O cultuar a Deus vai trazer libertação ao povo. Então esse é o serviço primordial, a comunhão com o Espírito de Deus. Se ele não tiver essa comunhão, se ele não tiver o hábito de adorar, de oficiar a Deus, de fazer o ofício dele, que é adorar, né? Aprender de Deus para poder libertar o povo, a igreja está perdida. E entender que ele não está trabalhando segundo os padrões humanos. Tem um versículo que a gente leu ontem no estudo, que no geral ele sempre fala assim, olha, não olhar ninguém segundo a carne. Só que existe uma versão desse versículo que fala assim, olha, não vamos analisar mais nada segundo padrões humanos. Então é muito importante, até na hora de cultuar a Deus, eu não vou cultuar a Deus segundo padrões humanos, segundo o padrão humano, e às vezes até segundo o padrão que o próprio Jesus de Nazaré estabeleceu. Qual era o padrão? Onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Hoje não é mais assim, hoje não precisa estar 2 ou 3, aliás, até precisa, porque esses 3 estão dentro de você hoje. Então hoje, os 3, eles já estão presentes dentro de você. Mas o importante é entender o quê? Que você adorando a Deus, tem um versículo que fala assim, olha, que aquele que for adorar a Deus vai fluir do interior deles rios de águas vivas. Então é importante você entender que é você que vai fazer jorrar. O que é essa vida que vai ser jorrada? É o ministério do Espírito, que a gente tinha lido lá em 2 Coríntios 3:6. É um ministério que vai trazendo vida, vai trazendo vida, vai trazendo vida. Porque existem pessoas perto da gente que está fazendo, ao invés da edificação do Espírito, está apagando o Espírito. E você levando essa vida, esse ministério de vida, mas o que é levar o ministério de vida, gente? É eu levar o novo e o vivo caminho. Se eu estou levando o novo e o vivo caminho, automaticamente eu vou estar liberando vida para aquela pessoa, porque ela vai ter, tem um versículo que fala assim, olha, vida e vida em abundância. Então ela não vai sentir falta de vida, sabe? Falta da manifestação da presença de Deus para cumprir o ministério dela. Qual que é? Então é necessário que hoje eu seja aquele distribuidor de vida. Sabe, eu preciso ser aquele que vai falar lá em 1 Coríntios 4:1, eu vou ser o dispenseiro dos mistérios de Deus. Mas o maior mistério de Deus que eu tenho para liberar é a presença dele completa para que o outro ele se sinta capacitado a cumprir o ministério que ele recebeu de Deus. Mas isso ele precisa ver através da minha vida. Eu preciso ser a carta viva que vou ser lido pelas outras pessoas. Eu não vou precisar, sabe? Esses dias eu dei tanta risada que eu falei assim, eu lembrei como que eu iniciei o meu ministério de palavra. Eu não gostava de ler a Bíblia, eu gostava que a Bíblia por si alto se lia para mim. Tem um aplicativo chamado YouVersion que ela lê a Bíblia para você, você não precisa ler. Você aperta um botãozinho lá, a Bíblia vai lendo para você. E hoje não é diferente. Hoje, as ações que as pessoas vão ter diante da gente, por isso que tem um versículo que a gente também estudou ontem, que deixa muito claro isso. Fala assim, olha, não sejam só ouvintes, mas pratiquem. Por quê? Porque através da sua prática, sendo ela positiva ou negativa, as pessoas vão ler e vão falar, é isso que é ser Bíblia, é isso que é ser a palavra de Deus. Porque o fulano ele não tem entendimento do certo e do errado, ele não é espiritual. Paulo vai falar em 1 Coríntios 2 que só o homem espiritual vai discernir o certo e o errado. O carnal, o que você fizer para ele é Bíblia. O que eu quero dizer que você fizer para ele é Bíblia? O que você fizer para ele é Deus fazendo. Então você está fazendo uma boa ação, então é uma ação de Deus. Você está fazendo uma ação contrária, ministerialmente falando, então também é Deus fazendo.
porque ele não é espiritual para discernir espiritualmente todas as coisas. Então é muito importante a gente entender que o apóstolo, o responsável, ele guarda o lugar, ele protege o lugar. Mas ele não estamos falando de lugar físico, nós estamos falando espiritualmente. É numa altura, a gente vai ver hoje na aula, é numa altura, é numa profundidade, é numa largura que a nossa mente humana ela não consegue compreender. A gente não consegue compreender. Olha que coisa séria, igreja. A nossa mente humana ela não sabe a altura do que a gente está protegendo. A gente pensa o quê? Eu estava vendo um podcast e a pessoa falou assim: por que as pessoas falam que Deus está no céu e quando a gente pega avião, a gente não vê Deus lá no céu, porque a gente passa das nuvens? Aí o outro respondia assim: não, é porque céu era uma simbologia de eu ri tanto, de que o homem ele não tinha avião. Então o céu era o lugar mais alto que existia, esse primeiro céu aqui. Era o lugar mais alto que existia, era um lugar inacessível, então era como se Deus estivesse lá. Só que hoje a gente tem que falar que Deus está muito acima desse céu, porque o homem antigamente ele não tinha acesso a ele. Então o homem limitava a mente dele até esse céu. Agora ele já consegue ir muito além desse céu. Mas a nossa mente humana, mesmo ultrapassando esse primeiro céu que existe aqui, não consegue ter a dimensão até onde a gente consegue proteger esse corpo de Cristo. A gente só consegue entender isso usando a mente de Cristo. Às vezes a gente pensa assim: nossa, Senhor, eu acho que igual muitas igrejas e muitas pessoas, até cientistas falam, nossa, perto desse universo inteiro eu sou um pozinho minúsculo. Às vezes o ser humano ele se enxerga assim, porque a mente dele condiz ele a pensar assim. Mas se você usar a mente de Cristo, você vai ver a altura, a profundidade, a largura do que você está protegendo de verdade. A sua mente humana não tem acesso a isso. Sabe, esses dias eu estava vendo, não esquece que vai falar não, Bispo. Esses dias eu estava vendo um videogame, eu tinha um videogame chamado PlayStation 2. E é um videogame maravilhoso. Os melhores jogos da minha infância eu joguei nele. Só que se eu quiser colocar um jogo atual, suponhamos, do PlayStation 5, no PlayStation 2 não funciona. Até porque no PlayStation 2, gente, eu não tô legalizando isso não, tá? Mas no PlayStation 2, por exemplo, você pode colocar jogo pirata. No PlayStation 5, só jogo original. Vai você colocar um jogo de PlayStation 2 no PlayStation 5, um jogo pirata no PlayStation 5. É inacessível, não funciona. E é a mesma coisa, gente, a palavra de Deus ela não funciona na mente humana. Por isso que não é de ler. Ontem a gente conversou muito a respeito disso. Existem pessoas que sabem a Bíblia inteira, mas não é sobre você saber a Bíblia, mas é sobre você ter a revelação do que a Bíblia diz. E para você ter essa revelação, é só você utilizando a mente de Cristo. Pode falar, Bispo. É possível você ter a revelação sem ter o conhecimento? Não, porque a revelação é o conhecimento da palavra de Deus. O que é esse conhecimento? Não é esse conhecimento do que, por exemplo, está dizendo aqui. Vamos dar uma lida aqui nesse versículo aqui para dar como exemplo. Ó. 2 Coríntios 3:11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A pessoa sem conhecimento vai ler esse versículo e vai falar assim: olha, existiu uma glória. A glória agora é muito maior do que a permanente. Vai entender somente isso. Isso não é ter o conhecimento e a revelação desse versículo. Ter a revelação desse versículo é você ir no profundo do que esse versículo está falando. Esse versículo no profundo, ele está dizendo o quê? Que aquilo não tem mais glória perto da glória que existe hoje, porque Cristo ele iniciou um ministério de um novo e um vivo caminho, que é um caminho eterno, que é um caminho que jamais vai se desfazer, que jamais vai acabar. Então você buscar a revelação dessa informação aqui, é você ir muito além do que o próprio versículo está dizendo. É você ir muito a fundo daquilo que o versículo está dizendo. É você não ler ele como algo isolado. As pessoas geralmente falam assim, olha, a gente tem que pegar o contexto. Mas às vezes até o versículo está fora de contexto. Você já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo. Esse versículo aqui, ele está falando que existe uma glória permanente. Quantos outros versículos existem que se conectam com essa glória permanente? Diversos.
Então, na minha mente, para eu ter a revelação completa dessa informação, eu não posso entender só esse versículo. Eu tenho que entender diversos outros versículos. Eu preciso ter a revelação de diversos outros versículos. Agora, voltando lá para Apocalipse 21, a gente acabou de ler que eles eram as muralhas, eles eram os muros da cidade. E isso aqui, gente, foi numa época transitória, numa época ainda que a glória era desvanecente. Você imagina a sua responsabilidade hoje. Se eles eram muros que protegiam, você imagina a sua responsabilidade hoje nesse corpo de Cristo. E a igreja, às vezes, ela, ao invés de ser um muro protetor, quer ser um muro cheio de buraco, como se fosse, sabe, naqueles tiroteios que existe, está cheio de buraquinho, um muro. Você não pode ser um muro completo de buracos, porque cada buraquinho que abre, é como a palavra de Deus fala, é uma brecha para que o inimigo trabalhe. Então é muito importante que eu entenda que se tiver buracos em mim, é espaço para que o inimigo trabalhe. Às vezes são buracos que nem a gente comenta para outra pessoa, mas existem buracos no nosso interior. E a gente não pode permitir que eles fiquem lá. A palavra de Deus fala que Ele é o Espírito transformador. Então é muito importante que eu transforme a mim mesmo, inclusive a minha mente. Às vezes a nossa mente está cheia de buraco. Quando eu falo cheia de buracos, eu estou falando cheio de dúvidas, cheio de incredulidade, cheio de infidelidade. Vamos transformar nossa própria mente, porque uma mente com buracos é uma mente dando espaço para que entre matéria-prima, para que entre palavras humanas para trabalhar. Tem um versículo que Tiago ele fala assim, olha, tome muito cuidado para não utilizar a sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é animal e ela é diabólica. Então, quando eu dou espaço para que entre sabedoria humana na minha mente, eu estou deixando de ser esse muro protetor e eu estou sendo um muro, literalmente falando. Esses dias eu estava assistindo Frozen e o castelo ficava fechado, né? Durante anos, nunca abria. Aí, não sei, teve uma coroação lá e a porta abriu. Quando a porta abriu, a igreja, entrou todo mundo. Era basicamente o quê? Naquele castelo não entrava ninguém durante anos. Quando a porta abriu para fazer a coroação, entrou o reino inteiro lá dentro, então a cidade inteira. E não é diferente, você deixou uma palavra humana entrar no seu interior, vai entrar diversas outras palavras que vão acompanhar essa palavra. Agora Apocalipse 21, 21. Isso tudo é sobre ser um muro da cidade. E aí no 21 vai falar sobre as portas. As 12 portas são as 12 pérolas. E cada uma dessas portas, de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Então então João aqui ele está trazendo a revelação que os apóstolos eles são as portas da cidade também. E a porta tem o sentido de deixar com proteção também. Mas deixar com proteção, mas também deixar vigilante no sentido do quê? Eu sou a porta que abre e eu sou a porta que fecha. Existe um momento que é importante fechar para que o quê? Para que não entre espíritos malignos, para que não entre outros entendimentos, para que não entre, palavras contrárias, mas também é necessário deixar essa porta aberta para que o outro entre. Para que o outro entre nesse novo, não que para que ele entre nesse novo e nesse vivo caminho, mas para que ele sempre cresça nesse novo e nesse vivo caminho. Eu não posso ser uma porta que impede o outro de crescer, que impede o outro de receber essa palavra. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Quem foi no terceiro céu e recebeu diversas revelações foi a porta chamada Apóstolo Paulo. Nem sei se isso é um elogio, né? Espiritualmente falando Foi a porta chamada Apóstolo Paulo. Ele poderia simplesmente ter tido todas aquelas revelações no terceiro céu e falado o seguinte: vou deixar essa porta fechada, não conto para ninguém o que eu recebi no terceiro céu. E não é diferente comigo e com você hoje. Deus ele não parou de se revelar. Deus ele não parou de adicionar novidade de vida. Esse ministério ele é eterno. Então, eternamente vai ter novidade de vida para o Senhor revelar para a gente. Vai ter ações espirituais para Deus manifestar através da gente, como fala Efésios 3:20. Só que eu posso ser a porta que fecha. E falo, Senhor, aqui não passa. Aqui não entra. Aqui não vai manifestar. E quando eu sou uma porta fechada, eu não estou sendo uma porta fechada pro Lucas. Eu estou sendo uma porta fechada para o corpo de Cristo que precisa receber através do Lucas. Já imaginou? A gente gosta de muito falar que a gente é o próprio Deus
e que o que a gente precisar está dentro da gente, e aí a gente resolve e tudo mais. Só que você já parou para pensar que às vezes, para uma parte da sua vida abrir, um apóstolo que, sei lá, vamos dar um exemplo, está lá em Marte, tem que abrir para você? Porque da mesma forma que você tem autoridade para abrir coisas na vida das pessoas, existem outras pessoas que têm autoridade para abrir na sua vida também. Paulo, ele vai falar isso, a gente leu ontem, Efésios 1:18, se eu não me engano, que ele fala para abrir os olhos do entendimento, para que aconteça uma coisa. Vamos ver lá se é esse versículo. Isso. Aí a parte B aqui depois da vírgula. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então a nossa riqueza, ela está no corpo de Cristo, ela está nos santos, que são as pessoas. Então existe uma riqueza que eu preciso viver, e vamos dar um exemplo, tá em alguém lá no terceiro céu, ou está em alguém, sei lá em Marte, lá no Japão, e essa pessoa ela precisa liberar, porque a minha riqueza está nele, a minha riqueza está nela. E é a mesma coisa você tem uma riqueza dentro de você que você tem que distribuir para quem está do seu lado. Porque a riqueza não está nas coisas humanas, a riqueza está dentro de você. Por isso que Paulo fala em Romanos 1:11, que o sonho dele, que o que ele mais queria fazer, era distribuir os dons que havia dentro dele. O cara ali tinha pegado o segredo espiritual. Qual era o segredo de Romanos 1:11? Que Paulo estava ensinando, olha, existe uma riqueza dentro de mim, eu sei que eu sou uma porta, e eu sei que se eu sou uma porta, e eu sou uma porta aberta, lotado de bênçãos, eu estou dando acesso a você viver essas bênçãos. E bênção, gente, não estou falando do carro do ano, eu não estou falando da casa do ano ou do celular do ano. Eu estou falando de bênçãos incorruptíveis. Eu estou falando de bênçãos que não vai se corromper com o tempo. Então você, quando é um apóstolo aberto, você quando é uma autoridade aberta ao reino de Deus, você é uma autoridade que dá acesso a todo mundo a viver todas as sortes de bênçãos. Então é muito importante que você entenda que a riqueza ela não está naquilo que você tem humanamente falando, mas a sua riqueza está em você mesmo. E você, quando não está aberto, gente, uma pessoa fechada, ela trava bênçãos na vida da outra pessoa. Por que o Senhor ele fala tanto da gente distribuir dons? Porque o dom, ele é o presente. E Deus ele colocou esses presentes, ele fala assim, olha, quando ele vai falar na distribuição de dons em 1 Coríntios 12, a partir do verso 6, ele fala assim, olha, ele distribuiu cada um conforme a necessidade que há. Então vamos dar um exemplo, tá? Eu tenho uma fatura, estou dando um exemplo bem humano. Eu tenho uma fatura de R$200 para pagar. E aí eu só tenho R$50. E aí o Senhor deixou R$150 na mão da Célia. Mas não é para a Célia. Esses R$150 é uma riqueza que Deus entregou para a Célia entregar para o Lucas. Só que aí a Célia fecha isso e fala exatamente o quê? Não, isso eu não entrego. E é a mesma coisa um apóstolo quando ele não quer obedecer a Deus. Deus ele dá a revelação do novo e do vivo caminho. Deus ele fala, olha, eu quero ser adorado assim, eu quero que você me sirva assim, olha, eu quero que você me obedeça assim, olha, eu quero que você faça assim. Aí o apóstolo fala o quê? Não quero, não faço. O que ele está fazendo? Ele está impedindo o povo dele de ser abençoado, de viver as riquezas da glória de Deus. E eu não estou falando de riquezas humanas, eu estou falando de riquezas incorruptíveis. Eu estou falando de riquezas que o povo vai viver e a traça e as coisas humanas não vão levar com o tempo. Teve uns dias aí que a minha mãe estava conversando e estava falando assim, ô Lucas, não foi minha mãe não, calma aí, foi minha prima. A gente estava conversando e aí ela falou assim, Lucas, se você pudesse escolher uma coisa humana para você levar quando você morresse, o que você escolheria? Falei, nada, não ia adiantar nada, porque nada eu consigo levar lá para cima. Até o caixão que você é enterrado, você pode pagar R$5.000 num caixão. Esse caixão lá embaixo não dura para sempre. Uma hora ele vai se desgastando, assim como tudo que é da carne. Então eu estou falando aqui, gente, de riquezas da glória que são eternas. Que se você não obedece a Deus, gente, o que permite a bênção do povo é a obediência que você tem. Isso é inegável. Paulo obedeceu a Deus na prisão, quando ele foi cantar hinos e salmos, lá, louvores a Deus. O que aconteceu com o povo na prisão? O povo foi liberto.
a liberdade cantou, né? Como o Mano fala aí, a liberdade cantou. Todo mundo foi livre ali, todo mundo ficou solto, todo mundo de verdade conseguiu ser convertido a Deus. Então, o que é importante? Você obedecer a Deus. Você está passando por dificuldade? Obedeça. Você não está entendendo o que Deus está falando? Obedeça. Gente, quando você é criança, você quer pegar a faca e você quer brincar. Esses dias eu tenho um priminho pequenininho que ele pega a faca e fica assim, ó. Aí a gente tira a faca dele, sabe o que ele faz? Chora. Eu quero a faca. Eu falei, ó, parece o tio, que essa criança aqui, ó. Mas não tem entendimento. Mas quando a gente fala, pega a faca, tira a faca da sua mão, a gente está fazendo algo bom para ele. Porque ele pode se machucar. E é a mesma coisa Deus. Quando Deus fala assim, olha, faz assim, faz assado, olha, faz desse jeito. Deus, ele sabe o que ele está falando. A nossa mente humana não entende ainda. Mas Deus, ele sabe, ele faz aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Então é importante a gente entender que a gente é uma porta que precisa servir de bênção para a vida da outra pessoa. Olha, eu preciso ser uma porta que fecha para espíritos ruins não entrar, mas eu preciso ser uma porta aberta para que o outro veja e me veja como um acesso a Deus. Eu acho isso tão importante, igreja. O outro te vê como um acesso a Deus. Não que o outro tenha que viver o resto da vida dele nos vendo como um acesso a Deus, porque ele próprio por si é um acesso a Deus. Mas enquanto ele é menino na fé, o acesso a Deus é você. Enquanto ele não entende o que é Deus na sua plenitude, você é o acesso que ele tem a Deus. Então, se você não estiver sendo Deus na sua plenitude, eu fico imaginando lá a igreja que Paulo ele passa em Atos 17. Ele passa numa igreja que é chamada ao Deus desconhecido. E não é diferente hoje em dia. Hoje em dia, você e eu, às vezes, estamos apresentando um Deus completamente desconhecido. A gente é uma porta em cima chamada igreja, só que quando a pessoa entra é outra coisa. Esses dias eu dei tanta risada. Eu fiquei falando assim com o Senhor. Senhor, você já imagina, você é uma porta e na porta está escrito assim, ó. Deus é love. Para não falar o nome da denominação. Você já imaginou? A pessoa entra nesse local e lá não tem nada de Deus. A pessoa entra no local escrito assim, olha, Deus é bonzinho. E no final lá não tem nada de um Deus bonzinho. E é a mesma coisa comigo. As pessoas elas falam assim, olha, todo domingo está na igreja. Olha, toda terça está no culto, toda quarta está na intercessão. Mas você, quando as pessoas têm acesso a você, elas não veem esse novo e esse vivo caminho. As pessoas, quando têm acesso a você, eles não encontram esse Deus. Muito pelo contrário, eles encontram um Deus desconhecido. Por que um Deus desconhecido? Porque é um Deus inexistente, é um Deus que não existe. Tem um versículo em Apocalipse 16, que ali fala muito claro que ele é rei dos reis e ele é senhor dos senhores. Não existe outro além dele. Ele é o soberano. Então, qualquer outro Deus que se apresente no seu interior é um Deus desconhecido, é um Deus inexistente, é um Deus que não tem existência nele mesmo. Então é muito importante eu tomar cuidado, porque todos os dias eu sou uma porta convidativa às pessoas que eu conheço. Você já parou para pensar na gravidade dessa informação? Eu quero que você pense aí rapidinho. Imagina você está indo, sei lá, isso daqui já aconteceu comigo. Você está indo, sei lá, num lugar e tem uma porta toda chamativa, sabe? Parece que está tendo ali, sei lá, um evento. Esses dias eu estava olhando as Comic Cons anteriores e a entrada, tem um banner gigante, tem eu ia falar uma estrada das pedras amarelas, igual do Mágico de Oz. Mas é uma entrada assim magnífica, te chama a atenção. Até quem não gosta, eu lembro que quando eu estava chegando nesse evento, a última vez que eu fui, tinha um monte de pessoas andando para ir em outros lugares. As pessoas passavam e falavam assim, o que está rolando aí dentro? A pessoa que estava passando ali não sabia de nada, mas estava chamando a atenção. Estava quase falando assim, de graça? Tem degustação, né, como a gente fala. Por quê? Porque chama a atenção. Você é uma porta que chama a atenção, tanto para o bem como para o mal. Então, em todo tempo, vai ter pessoas querendo entrar em você. Entrar em você no bom sentido, você como porta. Então, dependendo do que você ensina, é esse Deus que você está apresentando. É esse Deus que você está fazendo as pessoas entrarem. Por isso que Paulo fala, vamos abrir lá em Gálatas 1:3. Não, 1:3 não, Gálatas 3:1.
Paulo ali fala sobre o que estava acontecendo com a igreja de Gálatas, que estavam sendo enfeitiçados. O fascinou, né, como está nessa versão. Então é importante entender que você se torna um feiticeiro na obra de Deus. Você se torna uma porta de feitiçaria. Eu vejo tantas pessoas falando o seguinte: ai, olha, aquela religião ali são feiticeiros, são os filhos das trevas. Olha como eles estão errados. Porque existe uma placa e, enfim, eles se denominam dessa forma. Só que você já parou para pensar que às vezes você está sendo esse feiticeiro, você está sendo uma porta escrita em cima assim, ó: feitiçaria, entra que tem. Por que que às vezes isso está escrito espiritualmente? Porque os espíritos, eles nos reconhecem. O mundo espiritual, ele reconhece quem nós somos. Se você for dar uma olhada ali em Atos 19, quando os outros tentaram imitar o que Paulo fazia, não funcionou. Por quê? Porque aqueles espíritos conheciam quem era aqueles ambulantes. Tanto que eles falam assim: olha, eu conheço Paulo que expulsou os espíritos e eu conheço Jesus que você está falando. Até aqueles ambulantes conheciam Jesus e aqueles espíritos conheciam Jesus e os ambulantes não. E aí eles falam assim: olha, eu conheço Jesus a quem você está falando e eu conheço Paulo, mas você, quem você é? Porque eles eram uma porta de vergonha ali. Eles eram uma porta que não era uma porta de Cristo. Então não adianta, gente, você fazer uma pregação bonita, não. Não adianta você fazer rituais judaicos dentro de uma igreja, né, que é o que mais acontece dentro das igrejas, ou às vezes não adianta nem você vir dentro de uma igreja se você não está sendo uma porta de Cristo, você está sendo uma porta da feitiçaria. Você está sendo uma porta do adultério. Aí você vai falar assim: Lucas, pelo amor de Deus, eu me deito só com uma mulher, eu me deito só com um homem. Mas você se relaciona com quantos espíritos? Aí você fala assim: não, Lucas, eu me relaciono só com o Espírito de Deus. Quando você duvida do que Deus diz, você está se relacionando com o espírito de dúvida, você está sendo uma porta de dúvida. Quando você se relaciona com o espírito da incredulidade, você está se relacionando com a incredulidade, com a infidelidade. Então você não está se relacionando com Deus, seu corpo não está unido. A gente já aprendeu em Efésios 5 que casamento para Deus é a união de corpos. Às vezes o nosso corpo está unido com a infidelidade. Aí a gente é uma porta escrita assim, ó: infidelidade, entra. E aí todo mundo que vai nos seguir vai se tornar infiéis também. Então tome muito cuidado, igreja. Tem um versículo que fala assim, em 1 Coríntios 3:10. Ele vai falar assim: olha, tome muito cuidado de como você vai edificar. Porque da forma que você vai edificar, vai ser a forma que você é a porta. Eu falo que assim, todos os dias a gente apresenta a porta que a gente é. No bate-papo, dentro da igreja. Às vezes, sem a gente falar uma palavra, o que sai do nosso interior revela o que a gente é de verdade. Sabe, esse dia eu estava com 2 pessoas, e eu dou tanta risada que as pessoas perto de mim, elas são um pouquinho sinceras. E aí ela falou para a segunda pessoa que estava perto de mim, ela falou assim: nossa, você está um pouco pesada hoje, né? E a outra pessoa não tinha comentado nada com ela ainda, ela só tinha comentado comigo, que ela estava passando por um problema X e ela estava pesada. E aí a pessoa falou assim: nossa, você está um pouco pesada hoje, né? Você está com um problema? Aí a outra olhou para mim assim. Então, gente, às vezes sem você liberar uma palavra, você já vai estar escrito o que você está sendo. As pessoas já vão ler o que você é. Coloca aí 2 Coríntios 3:1 para mim, por favor. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? 2. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então todo mundo está lendo a porta que você é. Você está sendo infiel? Todo mundo está vendo a infidelidade que você está tendo. Não é com homens, não, é com Deus. E, gente, isso é principalmente dentro de igreja. Dentro de igreja, o que não falta é analistas. E analista, gente, às vezes de modo espiritual mesmo. Eu não estou falando de modo carnal, que, olha, a pessoa está me olhando segundo a carne. Às vezes a pessoa está literalmente, ela está te lendo espiritualmente. Não adianta, às vezes, você fazer bonito. As pessoas te leem espiritualmente. Quantas pessoas têm dom de ensino, mas a prática é outra coisa?
Quantas pessoas têm dom de intercessão, mas na prática faz outra coisa? E eu não estou falando de manifestação de dom, gente, ou de manifestação de Deus, porque Deus pode se manifestar em tudo e em todos. Esse negócio de se orgulhar porque, olha, Deus se manifestou em mim, gente, isso daí desculpa. Deus pode se manifestar até nisso aqui agora, ó. Ele é tudo em todos. Esse negócio de se orgulhar, Deus se manifestou em mim, olha, Deus usou a minha boca para curar. Gente, desculpa, hoje Ele é tudo e Ele é em todos. As pessoas até brincam, né, que no Antigo Testamento Ele usava uma vaca, não era? Uma mula, desculpa, para falar. Hoje Ele usa muito mais que uma mula. Hoje Ele pode usar, sei lá, até a formiguinha, os miliguidos lá, que o povo até brinca. Ele pode usar tudo e todos. Isso não é algo para se orgulhar. O que eu preciso me orgulhar é de ser conhecido e eu ser lido por todos como uma carta de Cristo, que manifesta Cristo de verdade. Não uma porta que está escrita aqui em cima, olha, dependendo se der, eu vou. Essa madrugada eu estava montando esse estudo aqui e eu lembrei de algo muito assim, sabe, que eu acho que marcou. Não é a liberdade de adoração, mas a igreja de Cristo, a época do Covid. Ali muitas portas revelaram quem elas eram. Sabe, o Senhor me fez lembrar isso essa madrugada. Que a gente não revela a porta que a gente é quando tudo está bom. Agora é muito fácil você falar que Deus é glorificado, que você tem todo o poder, que você tem toda... Não é muito fácil hoje? Opa! Ontem eu fui ver a igreja. Não sei nem por que eu fui pesquisar isso, mas eu acho que é porque o Senhor já estava me trazendo essa lembrança. Ontem eu fui pesquisar, ontem teve 0 mortes de Covid no Brasil. Imagina, como que essa situação estava 2 anos atrás? Não estava tão fácil, né? Teve gente que foi até passear no Pacaembu. Então não estava muito fácil a situação há 2 anos atrás. Mas presta bastante atenção. Hoje é muito fácil a gente gritar falando assim, olha, eu sou uma porta de Deus glorificado, olha, hoje eu sou o corpo de Cristo, hoje eu tenho todo o poder. Mas e na época do Covid? Que porta que você era? Muitos, eu não estou falando da liberdade de adoração, tá? Não precisa se doer você que está assistindo aqui, não. Muitos, como igreja do Senhor, na época do Covid, abriu, sabe que porta? Fique em casa. Muitos, na época do Covid, levantaram a porta do seguinte, fecha a igreja. Muitos, na época do Covid, fizeram o quê? Não é Deus. Deus não vai mais funcionar para nada. O que vai funcionar é a gente ficar em casa. Que porta que a gente está apresentando no dia a dia, principalmente, estou falando de forma principal, quando o calo aperta, quando a situação fica difícil mesmo. Por isso que João fala lá em Apocalipse que muitos se dizem apóstolos, mas não são. Por que João fala isso? Porque tem muitos que fala, mas na hora que o calo aperta, apresenta um outro evangelho. Coloca aí para mim, Gálatas 1:6. Vai apresentar um outro evangelho, vai apresentar uma outra porta. Ele fala assim, olha, a Paula aqui estava na carne, tá? Ó. Estou chocado. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Se eu não tomar cuidado, eu estou abrindo a porta de um outro evangelho. De um evangelho paralelo. De um evangelho que não vai funcionar. De um evangelho que não vai dar certo. É só falar assim, Lucas, quando é que eu abro a porta de um outro evangelho? Quando eu falo não para Deus. Deus está falando, olha, vá por aqui, faz assim. Gente, tem um versículo em Hebreus que ele fala tão específico, ele fala assim, olha, faça segundo o modelo que foi te dado. Deus, ele é tão bom, gente. Olha, Deus, ele fez para a gente aquilo que a gente mais buscava na escola. Respostas. Lembra que na escola, quando a gente tinha uma dúvida em matemática, ou era uma prova muito difícil, o que a gente mais queria ter era uma resposta para essa questão? Saber como resolver, saber como fazer. Eu lembro do Lucas na escola. O Lucas, quando não sabia uma conta, eu tinha que resolver um problema, o que eu mais queria era a resposta. Ô Senhor, mostra aqui como responde. Deus fez isso, Ele te deu um modelo completo de como você tem que fazer. Ele fala que antes da fundação do mundo, Ele já predestinou você e Ele já prescreveu tudo o que você tem que fazer. Então é muito importante entender que eu não posso trocar esse evangelho por nenhum outro, por nenhuma outra palavra, por nenhum outro costume. O que mais acontece em igreja eu não estou falando de placas, eu estou falando de pessoas.
elas serem uma placa de costumes humanos, de filosofias, de tradições humanas. E envolve isso dentro do meio que deveria ser cristão, que deveria ser evangélico. Paulo, vamos abrir lá em 1 Coríntios 2? Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. 1 Coríntios 2, verso 4. 1 Coríntios 2, 4. Olha o que Paulo fala sobre ele ser a porta. Paulo estava entrando numa igreja de Corinto, que era uma igreja completamente... Como que eu posso falar? Além de uma igreja com muitos dons, era uma igreja que havia muitos sábios ali, muita sabedoria humana havia naquele lugar. Basicamente seria como se naquela igreja ali houvesse muitos filósofos, sabe? Pessoas que falam coisas bonitas e todo mundo, Isso, humanas, né? Então havia ali muitos sábios humanos. Então eu imagino como que Paulo estava entrando naquele lugar. Porque você pensa comigo aqui rapidinho. Saulo, né? Ele perseguia o povo cristão. Ele já tinha um currículo assim para não falar, né? Assim, olha, já vou entrar ali para jogar pedra em mim. E aí ele entra nesse lugar. Mas antes dele entrar nesse lugar, gente, ele recebe revelações do alto. Então ele tinha muita coisa para liberar nesse lugar. Coisas muito maiores do que qualquer sabedoria humana daquela época poderia liberar. E aí ele chega nessa igreja e fala assim, olha, a minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Aqui, em outras palavras, Paulo estava falando o seguinte, eu não sou uma porta de sabedoria humana, eu não sou uma porta de conhecimento humano, eu sou uma porta que manifesta a demonstração do poder do Espírito. Então é muito importante eu pegar esse fundamento. Aí você vai falar assim, Lucas, mas qual que é o problema de eu falar, sei lá, né? Uma filosofia humana, uma palavra bonita. O que nisso pode me atrapalhar? O que te atrapalha é que você troca, suponhamos, hoje é dia de feira, não é? Gente, existem diversos tomates na feira. Mas quando você vai escolher o tomate, você pega qualquer tomate? Gente, o que eu não gosto é de ir na feira com a minha tia. E eu vou contar para vocês por quê. Porque a gente demora na feira. Sabe, para escolher um tomate, ela vai em todas as bancas que existem tomate. E quando chega na banca do dito cujo tomate que está melhor, ela não chega já pegando. Ela examina ali, qual que é o melhor, qual é o que está bom aqui. Essa é a diferença, gente. Você tem que pegar aquilo que é bom, aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito. E Paulo aqui está falando que ele foi uma porta perfeita para a igreja de Corinto. E isso não pode ser diferente com você. Na sua família, vou falar de família humana, já tem quem fala sabedoria humana. Não seja uma cópia da sua família. Já tem alguém que faz esse papel. Faz um outro papel. Nessa igreja aqui de Corinto, já tinha pessoas que falavam sabedoria humana. Não seja uma cópia da outra pessoa. Seja a novidade do Espírito, seja o diferente. Então é importante eu não ser uma cópia. Paulo fala assim, olha, Romanos 12, 1. Ele fala assim, olha, cuidado para você não se amoldar às coisas desse mundo. Mas você tem que transformar as coisas desse mundo. Então não é para você ser uma porta. Gente, esses dias eu estava vendo a Paulista, antigamente, bem antigamente mesmo. Não tinha aqueles prédios tudo. Parecia um outro lugar. Isso é verdade. Depois vocês pesquisam como que era a Paulista antigamente. Gente, tinha árvore, não que não tenha mais, tem em pouca quantidade. Tinha árvores, tinha casas. Aí depois você encontrava, sei lá, um salãozinho do outro lado. Era diversidade de coisas ali na Paulista. Hoje você chega lá na Paulista, é só prédios. Tudo igual. E tudo caro. Imagina quanto que é lá, né? Tudo igual aos prédios. Deus, ele não quer que a gente seja igual. Ele fala para a gente transformar a nossa mente. Não é para você ser uma porta igual à sua mãe. Meu Deus, não é para ficar falando mal depois da aula, hein? Não é para você ser uma porta igual ao seu pai. Não é para você ser uma porta igual ao seu primo. Deus não te chamou para ser igual ao seu primo, à sua mãe. Paulo, ele fala ali em Romanos 12, para você transformar a sua mente, ser algo diferente, ser uma novidade de vida. Porque, de fato, gente, se fosse para a gente ser igual, qual foi a necessidade de você vir para cá?
Qual foi a necessidade de Cristo te trazer para cá? Eu falo que assim, gente, Deus, ele literalmente, ele colocou a gente aqui para trazer o novo mesmo. Para manifestar o novo. Então, olha, ainda não existe, olha que privilégio, tá, gente? Olha, a glória de Deus. Ainda não existe a porta que Cristo fez você ser essa porta. Você é uma porta inédita no lugar onde você está. Você tem noção do que é isso? Não existe uma porta como você. É você essa porta. Então, se você não for a porta de Cristo, que Cristo escolheu para você ser, não vai ter. Sabe? Gente, imagina se Paulo ele não trouxesse essas revelações. Quem ia trazer? Pedro? A gente já está esperando até hoje. Pedro, te amo, tá? Em nome do Senhor Jesus. Mas imagina, se a gente dependesse de Pedro para receber essas revelações, talvez a gente estaria esperando até hoje. Essa porta da revelação foi entregue para Paulo. Paulo teve que abrir essa porta e ter como escrito assim, olha, pode me ler, pode me conhecer, porque eu sou essa porta de Cristo. E não é diferente. O problema é que a gente quer ser uma porta do mundo, dentro da igreja. A gente quer ser uma porta do mundo, dentro da igreja. Ah, mas o mundo faz assim, vamos fazer também. Ah, mas o mundo gosta disso, vamos gostar também. E ignora completamente a porta que Cristo nos chamou para ser. Então é muito importante. Coloca no verso 5, Ju. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que forte o que Paulo está falando aqui. Que a porta que ele era não podia ser uma porta que fundamentasse a igreja em sabedoria humana. Você já imaginou você é uma porta, como se fosse uma porta que resolve só coisas humanas, coisas de sabedoria humana. Você precisa ser uma porta do poder de Deus. Aí você fala assim, Lucas, mas o que é o poder de Deus? O poder de Deus são coisas espirituais, é uma porta que vai muito além do carnal, é uma porta acima do natural. Então é importante eu e você entendermos isso. Que é muito crucial que a gente veja exatamente que porta que a gente está sendo no mundo espiritual. E aí, às vezes, a gente reclama, mas por que a minha família está assim? Ah, mas por que o povo que eu ando está assim? Ou pior, por que eu estou sentindo tudo isso? Você está sendo essa porta. Primeira coisa, você está sendo infiel com Deus, você está tendo infidelidade com Deus, você não vai ter paz. Você vai falar assim, Lucas, pelo amor de Deus, o que você está liberando para a igreja? Estou liberando o que está escrito em Apocalipse. Aqueles que não viverem do reino, vai ter choro e vai ter ranger de dentes. Então a porta infiel vai ter choro e vai ter ranger de dentes. Ah, eu estou sendo infiel e eu vou estar aqui, ó, comemorando. Vou estar, sei lá em Dubai. Vou estar lá, sei lá, onde que vai ser a Copa do Mundo? Vocês lembram onde vai ser a Copa? Vou estar lá no Catar assistindo a Copa. Você pode até estar lá, mas você não vai ter tranquilidade, você não vai ter descanso. Hebreus 4:1 fala exatamente isso. Você acaba não entrando no descanso, essa porta não tem descanso. Então é muito importante, igreja, eu tomar muito cuidado com o quê? Não só com a fachada, mas com qual fundamento eu estou fundamentando a minha fé. Eu estou fundamentando a minha obra. Se o seu fundamento, se você está construindo no fundamento que é Cristo, eu costumo dizer o seguinte, igreja, que se você está fazendo a sua obra no fundamento que é Cristo, pode tudo dar errado, mas você permanece firme. Você pode se decepcionar na carne. Quando eu falo se decepcionar é assim, ó, imagina, eu quero construir, sei lá, um castelo aqui. Sei lá, o dinheiro não apareceu, o castelo não foi construído. Mas isso não vai te abalar. Isso não te abala. Às vezes o resultado que você tanto sonhou não chega. Mas como você firmou esse fundamento em Cristo, você não vai se decepcionar. Você não vai reclamar, você não vai se endoidecer. Você vai fazer aquilo que Paulo fala em Filipenses 4. Vamos abrir lá. Gente, vocês falem quando estiver chegando o horário, tá? 6 minutos? Filipenses 4, 12.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que porta que o apóstolo Paulo era, hein? Olha a porta que o apóstolo Paulo era. Volta o versículo 12, Ju, por favor. Era uma porta que tanto sabia ser humilhado, como sabia ser honrado. Ele tinha experiência em todas as circunstâncias, olha, tanto de fartura como de fome, como de abundância como de escassez. Ele era uma porta inabalável em todas essas circunstâncias. Já imaginou ser uma porta inabalável na escassez, na abundância, na humilhação, na honra, na fome, na fartura? O Espírito, ele te capacitou para você ser uma porta inabalável em todas essas circunstâncias. Às vezes você vai falar assim, Lucas, eu sei honrar muito a Deus quando eu tenho abundância ou quando eu tenho fartura. Você não está saindo da porta de Cristo ainda. A porta que Cristo fez eu e você sermos é uma porta que sabe ter experiência em todas essas circunstâncias. E a experiência de ser inabalável. Então, é aí que a gente vê o verdadeiro e o falso. É igual, gente, esses dias eu comprei, tô falando igual o Cebolinha. Esses dias eu comprei uma placa de vídeo e olha que coisa engraçada que aconteceu. Comprei na Americanas, um baita de um site, né? Opa, quem não confia na Americanas? Comprei, aí passou uns minutos eu fui ver as avaliações do produto. Quando eu fui ver as avaliações do produto, tava um monte de comentário assim, ó, gente, não compra, é falsa. Gente, não compra, veio com defeito, gente. Na hora eu só fiquei com vontade de pegar vidro e comer. Eu falei, Jesus, que compra isso? E não dava mais para cancelar a compra. E eu falei, Senhor, mas como que eu vou ver se esse produto é verdadeiro ou falso? Que está chegando aqui, tudo bem, o Senhor já abriu um banner aqui bem grande escrito que é falso. Só que vai que o Senhor me manda o verdadeiro. Como que eu posso comprovar que é o verdadeiro aqui? Aí eu fui ver vídeos na internet, aí tava lá, ó, baixa esse aplicativo quando a placa chegar e vai aparecer na hora na tela assim, ó, verdadeiro ou falso. E ia estar escrito fake na hora. E aí assim que chegou eu coloquei o programa, e aí o programa detectou falso. Aí eu tive que devolver o produto. E não é diferente comigo e com você. Toda hora o Espírito ele testifica e ele mostra, ó, falso, verdadeiro, é de Deus, não é de Deus. Então tome muito cuidado, porque você está sendo lido pelas pessoas nos momentos de escassez, de abundância, de fartura, de fome, de humilhação, de honra. Em todos os momentos o povo está igual The Voice, sabe? Apertando o botão, esse é verdadeiro, esse é falso, esse é verdadeiro, esse é falso. Então, igreja, ser a porta de Cristo Jesus é muito além de você estar dentro da igreja. Eu falo assim, templo, para estar cultuando a Deus. Ser a porta de Cristo verdadeira é você negar a si mesmo. A palavra de Deus fala, nós não estamos aqui para fazer os nossos próprios interesses. Eu vejo pessoas que estão dentro da igreja e falam assim, isso eu não concordo. Isso eu não faço porque eu não quero. Gente, a gente não está aqui para fazer o que a gente quer. Primeiro que se fosse para a gente fazer o que a gente queria, nem aqui dentro eu acho que a gente estaria. Para começar a história. Não estamos aqui para agradar a nós mesmos. A gente não é uma porta independente dos nossos desejos e sonhos. Paulo fala em Gálatas 5,16, enchei-vos do Espírito para que você não seja uma porta que queira realizar os desejos da sua carne. Eu sou uma porta que realiza os meus desejos, os meus sonhos. Não, enchei-vos do Espírito, andai no Espírito. Anda no Espírito que você não vai ser uma porta que vai desejar realizar os sonhos da sua carne. Às vezes a gente pensa assim, olha, foi tanto uma coisa que eu conversei, foi essa semana, eu conversei com uma pessoa, falei assim, Deus não está aqui para realizar os seus sonhos. Eu não sei como que a pessoa ainda conversa comigo. Falei, Deus não é obrigado a realizar seus sonhos. Deus ele vai realizar o propósito que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Os seus sonhos não fazem parte dos planos de Deus. Então é muito importante eu não ser uma porta escrita assim, olha,
Deus é o meu Papai Noel. Ele me entrega os presentes porque eu sou comportado o ano inteiro. Não, Deus, Ele é rei, Ele é o Senhor. Ele manda como cabeça e o corpo obedece. O corpo executa as ordens do cabeça. Então, eu não posso tratar Deus como um gênio da lâmpada também. Que eu vou esfregar a lâmpada e aí Deus tem como obrigação realizar 3 desejos meus. E ai de Deus se Ele falar não, né? Não, gente. A gente está trocando as ordens das coisas. Eu sou uma porta que manifesta Cristo. Eu sou uma porta obediente à voz de Deus. Ah, fulano não gostou. Ah, fulano não concordou. Eu vou continuar sendo a porta de Cristo. Se você quiser entrar, ela está aberta. Sempre, igreja, só para encerrar aqui o conteúdo, nunca feche a porta, mesmo que o outro não queira entrar. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu estou sendo a porta de Cristo, mas o fulano não quer entrar, então eu vou fechar. Às vezes fechar o conhecimento que você tem, você quer parar de ensinar o fulano. Às vezes você quer fechar, você não quer mais orar com o fulano. Às vezes você quer fechar, você não quer mais, sabe, nem congregar. O que mais acontece é pessoas que fecham a porta espiritual e falam: eu não congrego mais nessa igreja porque eu não concordo. Gente, mesmo que o outro não entenda ainda, você precisa continuar sendo uma porta aberta, um acesso aberto para a pessoa ter acesso a essas riquezas da glória que Cristo colocou no seu interior. Então, se o outro concorda ou o outro não concorda, seja sempre a porta aberta, assim, ó, esperando com alegria. Paulo vai falar isso lá em Colossenses, com longânimos, com paciência, com ânimo. Então você tem que ser uma porta muito alegre, divertida, com ânimo, com um dom de exortação, que anima o outro. Não é a porta que, ó, o outro não dá valor nenhum, aí de repente ele quer. Você fala: agora você quer, né? Que ânimo que você está dando para o fulano. Não, às vezes o fulano pode negar essa palavra durante 20 anos. Mas se durante 20 anos ele negar essa palavra, mas agora ele aceitar essa palavra, receba ele com ações de graça. Receba ele com poder, receba ele como Cristo. Tem um versículo que não cabe para a gente, mas pega aí